Eu sou professor aqui do DCC, para quem não me conhece, meu nome é Heitor, né? Para quem me conhece, meu nome também é Heitor. Hoje eu vou dar uma palestra sobre aprendizado federado, né? Que é uma estratégia para aprendizado colaborativo com preservação de privacidade. É interessante, eu estava vendo o DCC Week da edição anterior, né, do ano passado. Tudo que se falava de IA, assim, o grande tema era LLM, né? Todo mundo só falava de LLM. Hoje, no DCC Week, eu estava olhando também as coisas de IA desse ano, aí só toca assim, na superfície de LLM, porque já virou onda, né? A coisa já está muito popularizada. E agora, assim, várias palestras vão falar sobre essa questão de IA, ética na IA, né? Como fazer usar essas ferramentas que estão surgindo de uma forma mais ética. Essa é mais uma palestra que vai tocar nesse assunto. À tarde tem mais outra palestra que vai tocar nesse assunto. Ontem o Meira tocou nesse assunto, foi bem focado nisso, né, como, né, usar IA com, né, ética relacionada a IA num contexto mais específico de saúde. Hoje, mais tarde, o Fred, né, que está ali atrás, também nosso professor do DCC, vai falar sobre preservação de privacidade em IA, mas vai ser mais específico nisso. O aprendizado federado não é só para isso, é uma estratégia que também serve para isso. Tá? Então vamos lá, vamos tentar. Vou fazer primeiro uma analogia para a gente entender mais ou menos esse framework, o que é essa história de aprendizado federado. Eu vou fazer uma analogia, desculpe, os slides estão todos em inglês, ou quase todos em inglês, não sei, talvez surja alguma coisa em português aí, desculpem. Eu vou fazer uma analogia com como é que a gente faz ciência, tá? Tem algumas semelhanças. Isso aqui não é que foi inspirado em como a gente faz ciência, mas tem uma semelhança que eu acho que vai deixar a coisa mais fácil de entender. A gente tem os níveis de evidência na ciência, né? Então, quais são os níveis de evidência na ciência? A coisa menor nível de evidência, quando você está falando das ciências experimentais, tá? Não estou falando da ciência que não é experimental, aquela ciência, sei lá, provas de teoremas na matemática, não é essa questão, mas estou falando de ciências experimentais, que envolve dados, que envolve análise de dados. Tem todo um framework que nasceu na estatística, né, e Fischer e etc., e que é usado até hoje, né, muito utilizado. Então, o primeiro nível de evidência é a opinião de um especialista. Eu gosto de citar o exemplo da Covid. Quando surgiu a Covid, ninguém sabia o que era aquilo, era um vírus totalmente novo, ninguém sabia como tratar. Se você pegou Covid naquele momento, você pegava um especialista que você confia e vai na opinião dele. Isso é um nível alto de evidência? Lógico que não. Né? Quando você pega só a opinião de uma pessoa, tem muito viés, etc., etc., você vai seguir aquela linha, porque não tem outra coisa. Tá? E depois começam os estudos in vitro, isso aí na área de saúde, né? Vai ficar bem interessante a analogia na área de saúde. Começam os estudos in vitro, então pegaram algumas medicações, colocaram in vitro lá, tipo hidroxicloroquina, isso é bem polêmico, não quero entrar na polêmica, mas fizeram isso in vitro e ela inibia a proliferação do vírus. O vírus parava de reproduzir, matava o vírus, in vitro. Existe uma diferença muito grande de in vitro e no ser humano. Mas é uma evidência, tá? É uma hipótese, você surge uma hipótese, olha, in vitro funciona, será que funciona no ser humano? Então, isso levanta evidências para continuar estudos, né? E depois tem outras coisas, né? Eu não vou discutir todos, mas aí começa, né, estudos observacionais, onde você não projeta um experimento, e o nível de evidência vai subindo. Na área de saúde tem muito, eles chamam e eles traduzem isso, eles usam o nome randomizado, eu não gosto muito desse nome, porque existe nome em português, né, que é aleatório, não é um nome tão comum. Então, existem os experimentos que são controlados, né, e são todos aleatórios, né, eu vou explicar mais ou menos o que é isso, e esses têm um nível de evidência bem mais alto, você consegue estabelecer relação de causa e efeito. E o último nível de evidência é o de meta-análise ou revisão sistemática, porque aí você pega e vê vários grupos diferentes, em diferentes populações, em diferentes amostras, estudando o mesmo problema, e você vê se existe uma concordância daqueles resultados ou não. É aí onde entra mais ou menos a analogia com o aprendizado federado. Aqui tá. Então, assim, nessa história do projeto de experimentos, né, o que a gente tem quando a gente tem estudos onde, geralmente os estudos são feitos assim, eu tenho uma população de interesse, por exemplo, Covid. Qual era a população de interesse? A humanidade. Todas as pessoas do mundo.
e eu quero ver se um determinado medicamento funciona. Então, o que eu faço? Eu divido em grupos, um grupo vai ser tratado, outro grupo não vai ser tratado. Na área de saúde, que envolve humanos, esse grupo não tratado, em geral, é tratado com placebo. Tá? Porque existe um efeito psicológico de você achar que está sendo tratado, e às vezes isso resulta em um efeito momentâneo sobre uma determinada condição de saúde. Então, o grupo que não está sendo tratado recebe placebo, o grupo que está sendo tratado recebe o medicamento que você quer testar. Se essa distribuição é aleatória, então isso é legal, porque você não escolheu a dedo quem vai ser tratado e quem não vai ser tratado, isso pode gerar um viés. Quando você pegar a amostra que vai ser estudada, também, se ela pega aleatória da humanidade, é o melhor, porque você pega, né, tem mais chance de pegar várias variações de pessoas e etc. As pessoas não são iguais. Isso é quase impossível de ser feito, né? Você pega um sistema de saúde, até que a distribuição entre grupo de tratamento e etc., quando você tem condições de fazer esse experimento, é mais fácil você fazer aleatório, mas você pegar uma amostra aleatória da humanidade, de todo mundo, é impossível. Então, o que os grupos de saúde, nesse tipo de trabalho é muito difícil. Então, o que os grupos de saúde geralmente fazem, vários grupos fazem experimentos diferentes, mas com o mesmo propósito, e depois fazem essa meta-análise, que é analisar se esses experimentos estão em conformidade ou não. Então, assim, os piores estudos, ou seja, o que geram os resultados menos generalizáveis, menos conclusivos, são os que a gente não consegue ter a atribuição para aqueles grupos de tratamento e de controle aleatório e não consegue também ter a amostra aleatória. Quando eu não tenho nem a amostra aleatória, eu escolhi quem vai participar do meu estudo, e eu não consigo atribuir, aí eu não consigo fazer muita coisa. Eu consigo observar alguma coisa que vai levantar hipóteses de estudo, mas eu não consigo tirar conclusões que são generalizáveis. Eu não consigo saber se existe relação causa-efeito entre a coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, se aquele remédio realmente ele atua para aquela doença. O que eu consigo é levantar hipóteses, da mesma forma que o estudo in vitro levanta hipóteses. Tá? E quando eu tenho essas distribuições aleatórias, etc., isso é o experimento ideal, a gente tem conclusões causais e a gente generaliza para a população, se a amostra, obviamente, for representativa da população. Não quero demorar muito nisso, porque isso é um outro tema, né? Isso é só uma analogia. E no caso da Covid, foi bem interessante, eu acompanhei na época, né? Foi um assunto que mexeu com todo mundo. Então, os primeiros trabalhos surgiam, isso logo no começo da pandemia, os primeiros trabalhos que saíram, eles surgiam levantando essa hipótese, né? Que o Remdesivir e a cloroquina, elas, de fato, elas tinham ação no vírus in vitro. E isso gera, aí gera aquele problema de interpretação, né? Isso cai na mão de um monte de leigo, às vezes pessoas que a gente esperava que não fosse leiga, mas que atuam como leigo, né? Divulgando uma coisa que... E aí as pessoas começaram a confiar. Obviamente que se eu tivesse pego Covid no timeline aqui, logo aqui, eu provavelmente tomaria cloroquina, porque era a única hipótese plausível de tratamento. Tá? Não vejo... Isso aí é assim mesmo que acontece. Depois começaram a ter os estudos, né? Você vai aqui, esses experimentos que são aleatórios, que são aqueles que você estabelece causa e efeito, aí falhou. Aí a cloroquina não estabelecia causa e efeito, não existia nenhuma evidência que tratar com cloroquina realmente tinha melhores desfechos. Aí começou a falhar. E depois, isso aqui foi muito rápido, isso aqui em 2021, já tinha meta-análise. Essa é a meta-análise? Já tinha meta-análise, já tinha, né, uma evidência, o maior nível de evidência de que a cloroquina não funcionava. Tá? E essa meta-análise é justamente isso, né? Eu não quero ficar falando sobre Covid, mas só para ter um exemplo, essa meta-análise é que parece muito com Federated Learning. Você tem diversos sistemas, né? Nesse caso seriam diversos grupos de pesquisa, que não conseguem fazer a amostra da população toda, por razões óbvias, né? Não consigo chegar e dizer assim, agora eu vou recrutar uma pessoa que está lá na China para fazer um experimento aqui no hospital que eu trabalho. Não tem como, né? Então ele faz o experimento com as pessoas que chegam ao serviço dela, tá? Mas ele consegue fazer atribuição do grupo de tratamento, do grupo de controle e tal, tudo certinho, mas não consegue ter a amostra geral da população. Então eles não conseguem ter resultados que generalizam para a população. Então, os resultados deles são relação causa-efeito ou não, para aquele grupo que ele estudou. E aí a meta-análise faz essa
esse trabalho de ver se os estudos estão em conformidade. Tudo isso manual, tá, gente? Não tem nada computacional, não tem nada de aprendizado de máquina. Mas a ideia aqui é que você tem silos de dados, né? Os dados estão dentro desses hospitais ou desses serviços de saúde. Eles não podem sair de lá por questões de privacidade, proteção legal e etc. E a gente precisa ter algum estudo. Então, esses estudos são feitos através dos artigos que são publicados. Tá? Essa é a analogia. No caso de aprendizado de máquina, hoje o método tradicional é copia todos os dados para a nuvem, lá você mastiga esses dados, gera modelo, e a partir daí você começa a trabalhar e a usar esses modelos. Tá? Copiar dados para a nuvem é uma coisa que nem sempre é viável, por vários motivos. Um dos motivos é a privacidade, outro motivo é grandes volumes de dados, muitas vezes, têm que ser transportados para a nuvem, isso tem um custo de comunicação. Tá? Então, existem técnicas de aprendizado de máquina distribuído. E essa técnica, isso já não é uma coisa nova, isso já surgiu há muito mais tempo. E em 2016, o Google lançou essa ideia, eu vou contar a história mais para frente, de você fazer aprendizado distribuído, que é o caso de aprendizado federado. Então, você tem várias entidades que estão gerando modelos e, de alguma forma, você faz um modelo que seja um consenso de todos esses pequenos modelos. Tá? Essa é a ideia geral. Então, por que surgiu isso? Primeiro, porque hoje a gente gera muito dado. Isso impulsionou aprendizado de máquina de uma forma geral. Hoje a gente só consegue usar a tal do Deep Learning, que é tão famoso, porque a gente tem muito dado para fazer. Porque os modelos de Deep Learning têm, né, LLMs, por exemplo, tem trilhões de parâmetros para você estimar. É uma coisa que a gente não conseguia nem imaginar há pouco tempo atrás. Né? Então, a quantidade de parâmetros é muito grande. Se você tem meia dúzia de exemplos para mostrar para um modelo de trilhões de parâmetros para estimar, a gente já sabe o que vai acontecer. O modelo vai facilmente decorar essa meia dúzia de exemplos. Isso é o que a gente chama de overfitting. Isso não é legal. Então, você tem muito exemplo, tem que ser uma coisa muito complexa. Um modelo tem que ser... O dado tem que ser muito complexo para você estimar um modelo super complexo desse. Tá? E hoje a gente tem, e boa parte dessa questão da gente ter muito dado vem de redes sociais, uso da internet, etc., e de dispositivos de internet das coisas que estão espalhados mundo afora, coletando dados o tempo inteiro. Tá? Não só isso, mas indústria 4.0, eu falei com várias pessoas de indústria, alguns estavam aqui, né, nesses estandes aqui fora, e eles falaram, Heitor, a gente coleta dado que só e a gente não sabe o que fazer com esse dado mais. Porque surgiu a ideia da indústria 4.0, vamos coletar dado para automatizar as coisas, etc. E agora, o que eu faço com esse tanto de dado que eu estou coletando? Estou jogando para a nuvem, não sei quantos parâmetros que eu coleto todos os dias e não sei o que fazer com isso. Então, dado a gente tem demais hoje em dia. Né? Então, muito por causa desses dispositivos de IoT, internet, né? Então, se a gente for olhar aqui, isso aqui é de 2021, não consegui atualizar. Sempre atualiza esse negócio, mas eu fui procurar nas contas que geram esse gráfico e eles não atualizaram. Mas, assim, em 60 segundos você tem 2 milhões de swipes no Tinder, 200 mil pessoas tweetando, isso em 60 segundos. Né? Então, a quantidade de dados é gigantesca, é absurda. Né? Outra coisa que é interessante, e aí isso vai de... É um contraponto com relação a... Vocês devem ter visto notícias aí que a Microsoft está montando um data center de 100 bilhões de dólares. Eu fui até pensar para ver se estava falando o número certo, mas é esse mesmo. 100 bilhões de dólares num data center. A Meta anunciou há pouco tempo, né, Facebook, Meta e tal, que estava comprando 350 mil unidades de GPU H100 da NVIDIA, que na época era o topo da NVIDIA, hoje lançaram uma mais nova. 350 mil unidades. Tá? Tem até um blog que tem um cara que trabalha na Meta e recebeu uma proposta, ele escreve isso e tal, recebeu uma proposta de uma empresa menor para ir trabalhar e ele perguntou assim, você já tem pelo menos umas 10 mil H100s, que é essa GPU? Porque se não tiver eu nem vou. Gente, isso é uma coisa assim, é um investimento gigantesco, está tendo problemas, né? As ações dessas empresas estão caindo porque criou-se uma expectativa absurda, né? Isso foi recente, expectativa absurda com relação à IA, e aí saiu o resultado financeiro contábil, né, dessas empresas, e não veio o resultado da IA. Por
porque isso é uma coisa de longo prazo. Está tendo uma corrida, da mesma forma que na década de 90, para os anos 2000, teve uma corrida para ver quem fazia o melhor buscador. O Google ganhou e ficou essa mega empresa que a gente tem aí hoje em dia. Está tendo a corrida agora para ver quem faz o vencedor das LLMs, né, desse chatbot aí que vai ganhar. Porque tem muitas empresas que estão movendo o seu modelo de negócio para dentro desses negócios. Então, as empresas estão investindo absurdo de dinheiro nesse negócio porque elas querem liderar esse movimento, tá? Independente de ter resultado agora. E elas vão continuar investindo, elas não vão, talvez recue um pouco, talvez ajuste, mas não vão parar de investir nisso, porque esse é o negócio do momento, tá? E um contraponto disso é que a gente tem hoje o que a gente chama de edge computing, né? Na borda dessa rede que coleta esses dados, os dispositivos hoje em dia não são mais brincadeira, não. Você pega um telefone celular hoje, é muito melhor do que o computador que eu rodei todos os experimentos da minha tese de doutorado, em termos de capacidade de processamento, etc. É muito melhor do que um supercomputador de antigamente. O celular tem GPU, esses celulares treinam modelos, porque tem GPU capazes de treinar modelos, não um LLM, tá? De trilhões de parâmetros, mas treinam modelos de IA. E assim por diante. E a gente não aproveita, de fato, a capacidade de processamento que a gente tem instalada e distribuída por aí. Porque, muitas vezes, o celular não está fazendo nada ali. E muitos outros não estão usando, outros dispositivos que poderiam colaborar com o treinamento de modelos não estão fazendo isso. Tá? Então, talvez, será que, não estou dizendo que dá para fazer tudo, mas será que algumas coisas não davam para fazer na borda da rede, em vez de fazer data center de 100 bilhões de dólares? Né? A gente não está usando essa capacidade. Tá? E outra motivação muito forte para essa área foi que começou a ter legislação, que começa a se preocupar com a privacidade dos cidadãos. Então, no Brasil tem LGPD, mas existem várias outras legislações. A China tem legislação, nem está aí da China, né? Nova Zelândia tem, nossa, não atualizei, desculpem. Mas tem várias legislações aí que restringem o acesso aos dados dos usuários, tá? Então, uma das coisas que a gente vê hoje é o foco na privacidade, tá? Então, eu tinha até uma imagem da Apple, mas eu não quis fazer propaganda desses caras. A Apple, e agora estou fazendo, olha que coisa. A Apple fazendo assim, foco em privacidade. É a propaganda desse ano da Apple. Ela disse que os produtos dela têm foco em privacidade. E tem aqui, ó, como a Apple personalizou a Siri sem, né, atacar, né, sem mergulhar nos seus dados. Aí o Google, né, a Google foi quem propôs o modelo de Federated Learning. Tem aqui notícia do Google com Federated Learning. Microsoft com Federated Learning na Azure. NVIDIA com Federated Learning, né, que é sempre o foco desses caras é preservar a privacidade do usuário. Vocês acham que eles estão aí para a privacidade da gente? Eles têm alguma preocupação com nossa privacidade? Vocês acham? Esses caras ficaram multibilionários atacando nossa privacidade. Porque quando a gente usa um sistema que é de graça, quem é o produto? Né? Se eu estou lá postando foto no Instagram e ele não cobra nada para isso, eu faço um monte de coisa legal no Instagram, quem é o produto? Né? Será? Eles não estão nem aí para a nossa privacidade, tá? Nenhum deles. Eles usam isso para marketing, né? Como a gente está vendo. Eles usam isso porque eles têm uma certa preocupação de, em algum momento, aquela legislação, essas legislações realmente, né, impedirem esses caras de fazerem as coisas que eles fazem. Então, eles têm preocupações nesse sentido, mas não estão nem aí se vão violar ou não nossa privacidade, a não ser que eles tenham que pagar por isso, vão pagar multa e etc, etc. Aí eles começam a se preocupar. Enquanto isso não acontecer, eles não estão nem aí, é só propaganda, tá? Mas a verdade é que existem iniciativas no meio acadêmico, dentro das próprias empresas, tem setores de pesquisa nessas empresas, os caras não são totalmente independentes para pesquisar o que quer, mas tem uma certa independência, então até um certo limite os pesquisadores dessa empresa podem atuar nessas linhas. E a coisa está acontecendo, tá? Então tem muita coisa nessa linha. E tem um artigo recente, né, de maio agora desse ano, na Harvard Business Review, falando sobre esses problemas de confiança, e é mais amplo do que só
privacidade, mas confiança, né, um problema de confiança na IA. E eles citam 12 grandes problemas aí, como, por exemplo, desinformação, se você confia ou não nos modelos de IA, como, por exemplo, tem gente que acha que a IA vai destruir a humanidade. Então, é um problema de confiança. Né? As pessoas não confiam muito na tecnologia, porque já viram coisas ruins acontecendo. Né? O problema de ser black box, você não explica muito o que está ali, então, né, você fica meio desconfiado desses modelos. Problemas de uso ético, como fake news, né, ver aí deepfake sendo usado, você fica, né, com desconfianças sobre isso. Viés, instabilidade, né, do modelo, os modelos às vezes funcionam de um jeito estranho. Alucinação em LLM, que é um problema muito bem conhecido. Esse unknowns é interessante porque eles descrevem exatamente como assim, IA dá resposta que nem mesmo quem desenvolveu esses modelos sabe explicar por que aquilo está sendo respondido daquele jeito. Tá? Então, é uma coisa muito, em termos de explicar, existem ações de explicabilidade, tá? A academia está trabalhando nisso, mas ainda está muito longe de ser uma coisa que deixe isso transparente. Tá? Perda de emprego, desigualdade social, impacto no ambiente, né? Imagina um data center de 100 bilhões de dólares. O gasto de energia para treinar um chat GPT é uma coisa absurda. Então, tem impacto ambiental. Aqui um problema, né? Vocês acham que quantas pessoas no mundo sabem treinar um LLM? Vocês acham que isso está nas universidades? Não. Claro que os cientistas das universidades conhecem LLM, né? Quem trabalha nessa área. Sabem fazer fine tuning, sabem fazer algumas coisas, mas não tem o costume de treinar essas redes de trilhões de parâmetros. Primeiro, porque não tem um data center de 100 bilhões de dólares. Segundo, porque não tem a quantidade de dados que as big techs têm. Então, todo esse poder está na mão da indústria. E são 5, 6 players, no máximo. A gente sabe listar aqui, né, não enche uma mão. Google, Meta, Apple, OpenAI, Microsoft, francês. O Luiz está trazendo aqui uma empresa francesa. Então, assim, pouquíssimas empresas no mundo que detêm o conhecimento específico dessa tecnologia. Tá? E também algumas coisas do Estado, eventualmente, fazer intervenções nisso e tomar conta disso e também poder ter um outro lado ruim do uso desse tipo de tecnologia. Então, eles discutem, é bem interessante esse artigo, sugiro que vocês deem uma olhada. Bom, o que a gente pode fazer? O Meira falou de algumas coisas, né, na palestra dele, mais amplas do que o que eu vou falar aqui. Eu vou focar um pouco em preservação de privacidade, tá? Vai ter uma palestra mais específica sobre isso depois, eu vou falar mais sobre Federated Learning, mas nesse contexto de preservação de privacidade, que existem alguns tipos de ataques, né, a esses modelos. Né? Esses ataques, em geral, visam saber quem está naquela base de dados. Imagina você está fazendo um modelo sobre HIV, AIDS, etc., e você descobre quem é que está lá e que tem HIV. Você está violando a privacidade dessa pessoa. Tá? E existem ataques para esse tipo de coisa. Existem ataques de de você conseguir reconstruir o modelo dos dados e aí você conseguir ter informação também que não deveria ter. Existem vários tipos de ataque. Existe uma outra área que é a de fazer machine learning segura, né? Que aí existem ataques aos modelos que fazem com que esses modelos respondam de forma diferente do que eles foram projetados para ser. Tá? Então, não são totalmente seguros, tá? Existem vários tipos de ataque, aqui são ataques que estão bem descritos na literatura, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão de privacidade. E aí a pergunta é, será que esse PPML é o Privacy Preserving Machine Learning, né? O Machine Learning com preservação de privacidade. Será que as coisas são confiáveis? O Netflix lançou um prêmio, isso em 2006, isso é antigo já, uma história bem antiga. Lançou um desafio, na verdade, em que eles pegavam e faziam assim, ó, uma das formas de você tentar garantir privacidade é anonimizar, tira o nome das pessoas lá. Tá? A Netflix fez assim, olha, eu tenho uma base de dados de 100 milhões de ratings, né, de avaliações de filmes, 480 mil usuários e 17 mil filmes, né, naquele tempo, era esse o dado que ele tinha, e foi o dado que ele disponibilizou para esse desafio. Ele disse assim, olha,
A minha base de dados é mais ou menos assim, ó. Tem lá o usuário, o filme e as avaliações. Eu vou fazer assim. Tá? Eu vou esconder quem é o usuário, mas o usuário tem um ID lá, né? Tem aquele usuário lá. Então tem que ter uma consistência para você saber, ter uma informação útil. Mas não tem o nome dele. E eventualmente eu vou manchar aqui, eu vou mudar até as avaliações, para não ficar uma coisa que fique mais fácil de eu descobrir quem é o usuário. Lançou isso em um mês, assim, em 2006. Ele já tinha um modelo que era um modelo super básico para tentar quebrar essa privacidade. Tinha um resultado, mais ou menos 4 dias depois já tinha sido superado de longe. 4 dias depois do lançamento do desafio. Veja, está anonimizado. Anonimizar resolve? Esse paper aqui foi o que superou de longe, foi publicado em 2008, 2 anos depois, mas 6 dias depois já tinha vários trabalhos superando o baseline que a própria Netflix tinha mandado, tá? E aí, o que eles fizeram, basicamente? É um ataque que a gente conhece por linkage attack. Eles pegam a base de dados do Netflix e pegam a base de dados do IMDb, que é de filmes também. E lá eles têm os usuários, não está anonimizado. E eles fazem correspondência e vai filtrando, veja gente, não sei quantos mil usuários, vai filtrando padrões e acha quem é a pessoa. Tá? Acho que foi o Loureiro que mostrou um de mobilidade também, que tinha lá milhares de trajetórias de mobilidade e por causa da rotina da pessoa descobriram quem era aquela pessoa que fazia determinado trajeto e descobriram até coisa muito pessoal dessa pessoa. Então, não adianta, e estava anonimizado, tá? A base era toda anonimizada. Então, anonimizar... Ok, então vamos tentar achar outra solução. Vamos propor uma solução, né? Obviamente, a gente não está propondo agora, mas... Isso aqui foi proposto em 2016, é recente, né? Que é chamada Federated Learning. Mas é uma mistura de coisas de aprendizado distribuído que já existia antes, tá? Então, o Federated Learning tem o objetivo do seguinte. A gente está procurando para fazer modelos que não se baseiam em mandar dados para um servidor central. Isso acabou, não pode fazer, tá? É uma premissa. Federated Learning não manda dados para o servidor central. O dado tem que ficar na origem, onde ele foi criado. E a ideia é você treina pequenos modelos aqui e comunica não o dado, mas um modelo para um servidor. Tem formas de fazer sem servidor, tá? Totalmente peer-to-peer, mas esse é o modelo mais comum. Não vou entrar em vários detalhes de variações, vai ficar muito chato. Então, você manda para um servidor que agrega esse modelo, então é como se ele fizesse uma... Lembra da meta-análise? Aqui eu faço as análises individuais em cada base de dados mais limitada aqui de cada cliente, e aqui eu faço a meta-análise. É mais ou menos isso. Tá? Só que aqui é com modelos de IA. Então, eu mando o modelo, os parâmetros do modelo, não os dados. Mas está mandando alguma coisa. Nossa, não, seria impossível. Você está mandando aqui parâmetros de modelo para um servidor, ele agrega... E depois ele atualiza o seu modelo. Então, você tem vantagens, né? Você tem um conjunto limitado de dados ali que você está fazendo o seu modelo e você aproveita o conhecimento adquirido em vários outros. Isso é bem interessante, assim, né? Quem é da área médica, assim, que faz informática médica, já deve estar pensando, poxa, consigo fazer um modelo que agrega vários serviços médicos, então eu consigo ter um modelo muito melhor, né? Fazer essa ideia da meta-análise que os médicos já fazem na área científica, fazer isso com modelos, tá? E realmente, isso é interessante. E essa comunicação tem que garantir que não quebre a privacidade dos usuários. Essa é a ideia. Será que garante? Ok. Então, essa é a ideia do Federated Learning. Não é nada mirabolante, não é nada muito difícil. Tem desafios, né? Tem vários desafios científicos para resolver. Mas essa é a ideia geral de Federated Learning. Tá? Aqui tem muito aluno de graduação, estou vendo alguns rostinhos conhecidos. Tudo isso que surgiu foi baseado num trabalho de conclusão de curso desse cara aqui, ó, Jeff Deans, em 90, quando ele começou a fazer implementação de redes neurais em paralelo, backpropagation lá para treinar as redes neurais em paralelo. E muitas ideias foram inspiradas nisso, um trabalho de conclusão de curso de graduação. Esse cara hoje trabalha no Google, é um engenheiro sênior do Google. Tá? Ideia simples, tá, gente? Primeira aplicação disso, o teclado do Google. Obviamente que como é que chama?
todo problema de aprendizado de máquina dá para fazer federado, tá? Tem algumas coisas, assim, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir offline, senão fica muito longa a palestra, né? Já estou aqui de vez em quando, olho o relógio para controlar, porque senão vai longe. Então, a primeira aplicação disso foi o teclado do Google. Em 2016 eles fizeram isso. Em 2017 está o paper, né? Mas em 2016 eles fizeram isso aqui. E a ideia era, veja, é um sistema de recomendação, você está digitando ali no teclado, vem a próxima palavra. E é legal porque ele já se autorrotula, né? Se o usuário clica naquela palavra, ele já gera um rótulo positivo. Ó, a minha recomendação foi boa. Se ele clica na terceira sugestão, minha recomendação já não foi essas coisas. Se ele não escolhe nenhuma sugestão e digita a próxima palavra, então eu errei na minha recomendação. Então perceba que ele é autorrotulável, né? Rotular é um dos problemas dessa tecnologia, né? Você gerar rótulos se você tem um usuário lá final que está usando. Quando entre empresas é melhor, porque aí, né, sei lá, você tem um hospital, o hospital rotula lá os dados dele, o outro hospital também rotula, o outro rotula, depois você cria um modelo que envolve todo mundo. Quando é com o usuário final é mais difícil, vai ter que pedir para o usuário estar rotulando. Nesse caso, ele é autorrotulável. Então, foi uma aplicação perfeita, assim, em termos de cenário, né, para o modelo. Então, eles fazem isso criptografando aqueles modelos que eles mandam, mas aí você pensa assim, criptografando. Aí eu criptografo o meu modelo, que eu estou mandando, os parâmetros de modelo, e quem é que decriptografa isso? O servidor? E eu confio no servidor? Se o servidor não for confiável, você vai mandar os seus... Eu não quero mandar os meus dados, mas eu vou mandar os parâmetros do meu modelo que eu estou gerando no meu celular, por exemplo, com dados pessoais para Apple, para Google, para Microsoft, será? Mas aí surgiu, né, e as coisas vão acontecendo, surgiu um tipo de criptografia que você consegue operar no dado, fazer operações matemáticas no dado sem decriptografar o dado. Que chama criptografia homomórfica. E é isso que é usado aqui, tá? Então ele treina o modelo, manda os parâmetros do modelo com criptografia homomórfica. A agregação é uma operação matemática simples, então é viável fazer com criptografia homomórfica. É uma média. Então você faz a média dos gradientes no modelo do Google, tá? Existem outras propostas para agregação, mas o modelo inicial do Google é uma média, o Federated Average, que eles chamam, que é a média. E tudo bonito, até hoje é assim, tá? Até hoje o treinamento do teclado do Google é feito dessa forma. Só para vocês terem um gostinho, assim, entender mais ou menos, será que isso tem bom desempenho, será que não tem? Base de dados MNIST, a MNIST acho que é conhecida por quase todos, mas aqui tem alunos que são do primeiro semestre. Então, a MNIST é uma base de dados de dígitos, né, escritos à mão. E o objetivo é você classificar. São 10 classes, né, de 0 a 9. E você classificar, né, automaticamente, dizer, olha, isso aqui é um 0, isso aqui é um 1. Nota que tem alguns que se assemelham, né? Tem uns que até a gente tem dificuldade de reconhecer, né? Tem uns dígitos que se assemelham. E aí, veja que agora a gente tem que distribuir o dataset, né? Esse dataset que aqui nessa azulzinho está todo mundo junto, a gente pode distribuir de várias formas entre os clientes. Vamos colocar aqui nesse exemplo 10 clientes. Eu tenho 10 clientes. Nesse primeiro caso, eu vou fazer uniforme a distribuição entre os clientes. Então, todos os clientes têm uma amostra parecida, tá? Porque eu estou fazendo a distribuição uniforme. Então, todo mundo tem uma amostra muito parecida e, em geral, todo mundo consegue ter a amostra de todos os dígitos, tá? Não é garantido, mas se a base de dados for grande, isso é quase certeza que vai acontecer. Vamos pegar e vamos fazer uma coisa um pouquinho mais extrema. Vamos pegar, e essas cores aqui vão aparecer no gráfico, tá? Pegar uma coisa mais extrema. Vamos pegar e fazer assim, esse caso daqui, eu vou colocar 90%. Então, o cliente 1, o cliente 0, vamos dizer assim, índice 0, ele tem muito mais zeros, ele só vê 0 e muito pouco de outras classes. Então, ele só gera zeros. O cliente 1, o próximo, gera só 1, está ali, ó. E quase não tem amostra de outras classes, então está super desbalanceado. E aqui é o extremo total. Cliente 0 só tem amostra de 0, cliente 1 só tem amostra de 1 e assim por diante, tá? É o mais extremo. Isso a gente chama de dados não IID, não são identicamente distribuídos, não são independentes e nem identicamente distribuídos, tá? Isso é problema para qualquer modelo de IA. Então, aqui tem os resultados, ó, federado, tá? Todos os casos convergiram, obviamente o centralizado converge mais rápido, os outros casos convergiram com certa velocidade, isso aqui é a acurácia, isso aqui é a função de loss, né, de perda. Convergiram muito rapidamente e praticamente para o mesmo ponto no final de 100 rodadas de treinamento.
esse mais extremo foi esquisito, não foi? Não foi lá essas coisas, não. Nem na LOSE, obviamente, aqui vai mostrar a mesma coisa. MNIST é uma base de dados que não é muito complexa. E se aumentar a complexidade? Aí tem o CIFAR 10, que é uma base de dados um pouco mais complexa. Né? São imagens, para você classificar imagem de avião, imagem de carro, imagem de sei lá o quê. Aí a coisa piora bastante, tá? Esse foi o primeiro problema de pesquisa a ser estudado em Federated Learning, que era como lidar com dados não independentes e não identicamente distribuídos, tá? Já tem várias soluções, isso aqui, obviamente, está sendo treinado com a solução que não foi preparada para isso, que é o Federated Average do Google. Mas tem outras soluções de agregação que melhoram muito isso daí. Então, você vê como é legal fazer pesquisa, né? Porque você tem um problema, você teve uma solução que resolvia um problema, mas foi visto que não resolve qualquer problema, depois vem a pesquisa e diz, opa, peraí, isso aqui é bem complexo para resolver. Tem um monte de modelo matemático para poder chegar na conclusão que os dados não ID são problemáticos com Federated Average, então vamos tentar resolver de outra forma. Isso já tem várias formas de contornar, tá? Mas só para dar um gostinho para vocês de como a coisa funciona. Bom, esse slide eu vou passar bem rápido, né? Aplicações, tem um tanto de aplicação para isso. Tá? Aplicações em veículos autônomos, em Smart Cities, Video Analytics, você consegue, né, não transferir um monte de vídeo, imagina que coisa legal, né? Vídeo é pesado. Você transferir para fazer modelo num servidor central não é tão fácil. A não ser o Instagram, que já tem os vídeos da gente tudo lá, e para ele é fácil. Mas numa aplicação que não seja desse tipo, para você transferir vídeo é pesado, né? Vai sobrecarregar a rede. Indústria 4.0, fazer aqueles modelos de manutenção preditiva e etc. É muito legal, né? Tem vários exemplos disso também na literatura. Eu acho um dos exemplos mais legais o de saúde, não à toa eu fiz aquela analogia lá com como a ciência evolui, né, nessas áreas experimentais. E de finanças, você pode ter várias instituições que têm interesse, por exemplo, de análise de crédito de pessoas e etc. E você não precisa compartilhar os dados e você consegue melhorar os seus modelos de análise de crédito, porque os bancos podem usar dados, por exemplo, de consumo das pessoas e etc., sem precisar invadir a privacidade dela. Tá? Essa é a ideia, tá, geral, tem várias aplicações. Se você pega essa tecnologia, tem a Gartner, né, que é uma consultoria, ela faz análise das tecnologias emergentes, né, da tendência das tecnologias emergentes. Essa tecnologia ainda está na fase inicial, que está subindo no pico de interesse das empresas e etc. Depois vem o Vale da Morte, tem uma coisa, a gente não sabe se vai passar do Vale da Morte, se isso vai mudar completamente, não tem como saber. Para a gente que é cientista, o interessante é que tem um monte de problema legal para resolver, que mesmo que essa tecnologia morra, outra vai surgir, e a gente está, né, trabalhando na evolução dessas coisas, tá? Mas assim, eu acho que não vai morrer, tem muito investimento já nisso. Aí agora a pergunta é a seguinte, será que... tudo bem, eu federei meu modelo, não transfiro dados, estou seguro, estou tranquilo, posso dormir tranquilo? Bom, não parece ser bem assim, tá? Quando a gente faz o treinamento distribuído, a gente tem um monte de entidade participando do treinamento. Quando a gente faz centralizado, a gente transfere os dados para o nosso servidor, e aí eu posso dizer assim, agora desliga esse servidor da internet e ninguém vai invadi-lo. Eu tenho confiança, claro que não é feito dessa forma, mas você tem, né, muito controle de onde os dados estão e de que na fase de treinamento não vai ter invasão, ou a chance de invasão é muito baixa. No Federated Learning, você abre um novo espaço, que a gente chama de superfície de ataque, uma nova superfície de ataque, que é, na fase de treinamento, um usuário malicioso pode bagunçar tudo. Então, olha só, eu estou colocando aqui uma tecnologia que era para melhorar as coisas, etc., e agora ela abre mais uma superfície de ataque. Puxa vida. Então, ó, os modelos tradicionais, em geral, atuam aqui, os ataques atuam aqui, na inferência, porque quando o modelo é distribuído, você vai colocar dados para o modelo avaliar e você começa a colocar de forma maliciosa, e você vai vendo que o modelo não se comporta lá essas coisas, tá? Tem um exemplo clássico na literatura de modelo de classificação de imagens, é um urso panda, e a acurácia do modelo é 99, não sei das quantas para aquela base de dados. Aí você pega esse urso panda, a mesma imagem, o mesmo modelo, coloca um ruído bem leve, que não é perceptível, praticamente não é perceptível a olho nu,
Você não consegue ver o ruído, você adiciona esse ruído, ele classifica como um macaco. O urso panda virou um macaco. Porque IA, a gente não consegue dar aquela explicação tão perfeita como a gente consegue dar quando a gente raciocina. Se você eu mostrar a foto do macaco e perguntar para vocês, por que isso aqui é um macaco? Vocês vão dizer, isso aqui é um macaco porque... Aí vai dizer um monte de característica do macaco. A IA não é bem assim que a coisa funciona. Apesar de ter iniciativas de explicabilidade, mas não é assim como o humano raciocina, tá? E no Federated Learning a gente tem também na fase de treinamento. Caramba, isso não era para ser melhor, gente? Bom, exemplos, olha só. Vai que a gente não criptografa o gradiente. A gente manda os gradientes, né, que são os parâmetros do modelo, a gente vai mandando os gradientes para o servidor e o servidor vai compilando modelos melhores e vai distribuindo de volta para os clientes. Aí esse cara fez um experimento, foi publicado em 2020 no NeuroIPS, é uma das conferências mais badaladas de IA. E é uma conferência muito boa. O cara pega e faz o seguinte, ó, o trabalho é classificação de imagens, ele está gerando imagens para classificar. Aí o cara começa com a imagem assim, totalmente aleatória. Ele vai pegando os gradientes que vêm de uma determinada classe e vai treinando o modelo dela e ele gera essa imagem, essa aqui é a imagem real. Olha só, os gradientes. Eu não mandei o dado, mandei só o parâmetro do modelo e o cara recuperou o que estava lá. E ele recuperou para várias classes, ó. Gente, nem tudo são flores. Mas é como eu falei, né? A criptografia homomórfica resolve esse caso. Tá? Isso aqui não está criptografado. O cara está pegando o gradiente. Ele está dizendo que vaza informação nos gradientes. É só isso que ele está dizendo. A criptografia homomórfica resolve esse caso. Mas vamos ver se esse caso aqui também é interessante. Mas também é a mesma coisa, tá? É com gradiente. Esse caso é o seguinte, é um modelo federado de reconhecimento de faces. E cada uma das suas selfies. Tá? Então eu tiro selfie. Dá para identificar que aquela foto é selfie. Tem informação no metadado das nossas imagens, até dizendo que saiu da câmera frontal do nosso celular. Tem reconhecimento de face, você vai treinar um modelo de reconhecimento de face. E aí tem um cara aqui que é um engraçadinho, ele não está querendo ajudar em nada no modelo. Ele está querendo reconstruir a face daquele cara lá de óculos. Aí ele fez o seguinte, ele disse, olha, vão chegando os parâmetros do modelo, eu vou treinando um GAN, né? Um GAN é um modelo generativo, ele gera coisas para o que ele foi treinado gerar. Eu vou treinando um GAN. Só que ele observou que o modelo converge muito rápido, não dá tempo de treinar a GAN. Então, quando ele fazia os experimentos, a GAN ficava muito ruim, porque não dava tempo, não tinha dado suficiente. O modelo convergiu, parou de mandar dados e eu não consegui treinar minha GAN. Ele disse, mas espera aí, eu posso fazer o seguinte. Enquanto o modelo está sendo treinado, eu vou mandando imagem falsa desse cara, desse rótulo, né? Então, eu quero atacar esse rótulo daqui, que é esse cara com face, eu vou mandar um monte de imagem errada dele. Porque aí vai demorar para convergir. E aí eu vou pegando o gradiente dele e vou treinando minha GAN. E aí olha os resultados, gente. Imagem original, a imagem que a GAN reconstruiu. E aqui, usando uma técnica de preservação de privacidade, que é privacidade diferencial. Ele reconstruiu ainda, né? Não está tão claro, não está tão nítido, mas ele conseguiu reconstruir a imagem. Poxa vida, então, mas não era preservação de privacidade que a gente estava trabalhando? Ok. Eita, pulei demais, desculpe. O que aconteceu aqui, gente? Um monte de spoiler. Ok. Então, o que a gente está querendo é preservar, né, privacidade, confidencialidade, etc. Mas existe um monte de ataque a isso, inclusive para os modelos federados. Então, não estamos no mundo perfeito, tá? E existe também um monte de ataque para a integridade do modelo, que é piorar o resultado do modelo, ou até mesmo desviar o modelo para outra coisa. O modelo diz que é um macaco, você diz que não é, que é outra coisa. Tá? Então, como é que a gente faz agora? Aí a pergunta é, então a sua palestra tá... O objetivo da sua palestra é dizer para a gente para abandonar todas as esperanças. Não tem como preservar a privacidade, né? É isso, né? Eu acabei de propor um negócio, né, legal, distribuído, para preservar a privacidade, depois eu digo, não preserva não. Tem aí um monte de coisa. Então, na verdade, é aquela história do copo cheio, do copo meio cheio ou meio vazio, tá, gente? Isso aí gera um monte de oportunidade de pesquisa, porque o modelo de aprendizado federado, ele tem uma coisa legal, ele deixa o dado do usuário lá. Ele não traz o dado do usuário para um servidor.
Então, ele tem uma chance de preservar a privacidade, tá? Esses ataques que a gente está discutindo aqui são ataques sofisticados. Não é qualquer um que vai atacar isso. Mas ainda existe brecha. E aí entra a nossa missão de gerar pesquisas e etc. para contornar esses problemas. E tornar isso cada vez mais seguro e etc, etc. Segurança 100%, só o Loic. Porque ele não usa redes sociais, ele não tem celular, tá? Aí é segurança, ele está com a privacidade dele preservada. Ele não está online. Aí está mais ou menos online, né? Ele tem e-mail. Então, aí você preserva a privacidade. A única forma de você preservar a privacidade é desconectar completamente, que é quase impossível no mundo de hoje, por causa dos serviços e etc. Algumas pessoas estão melhores preservadas, outras estão mais expostas. Mas todo mundo está, de certa forma, com alguma exposição, tá? E aí, isso surge um monte de oportunidades. Bom, lá no laboratório, agora um pouquinho de propaganda no final, a gente trabalha com essas questões, tá? De aprendizado federado, dentre outros temas que a gente pesquisa no laboratório. Tem 5 professores, então não só tem uma linha de pesquisa não, tá? E alguns projetos, né, vou falar bem rápido disso aqui. Isso aqui foi um projeto que deu início, inclusive, a esse laboratório. Esse laboratório é bem recente, esse Fit Lab aqui, que tem a logomarca lá. Que é um projeto do setor automotivo, tá? E nesse projeto, uma das linhas da gente é, com os veículos conectados, gerando dados o tempo todo, como é que a gente faz para ter novas aplicações, usando aprendizado de máquina e que preserva a privacidade, né? E preocupação de cientista, não da indústria. Mas eu acho que isso é legal. Então a gente propôs uma linha lá de aprendizado federado, a gente está desenvolvendo uma plataforma para a indústria automotiva, isso aqui já está sendo lançado agora, está bem próximo. Então você consegue treinar modelos federados de uma forma bem fácil, sem precisar, né, configurar um monte de coisa que tem que ser configurada hoje em dia, em termos de servidores e etc. Então você entra lá, abre o seu projeto, vai ter um Jupyter Notebook, você vai começar a programar ali e já está tudo federado, já está tudo bem bonitinho. Bem fácil de fazer. Essa é a ideia para poder a gente ter projetos nessa linha na indústria automotiva, tá? Então a gente vai lançar editais a partir do ano que vem para o uso dessa tecnologia. E aí tem outras coisas. Por exemplo, esse aqui é um projeto com a Samsung, um monte de projeto com a indústria, né? Mas não só tem projeto com a indústria não, tá? Esse é com a Samsung, a gente desenvolveu um modelo de detecção de sedentarismo, todo federado, e agora está sendo portado para rodar no relógio. O modelinho vai treinar dados aqui, ó. Imagina. Claro que vai ser uma coisa... Isso aqui tem pouca bateria, né? Eu acho que o grande problema disso aqui é tem pouco processamento, mas tem pouca bateria. Então, mas você de vez em quando pode ir para carregar, né? Quando você põe para carregar, ele começa a treinar o modelo. E aí o modelo é federado, envia esses dados e começa, né, com muitos usuários, porque são muitos, você começa a treinar modelos interessantes. Então a gente, né, propôs esse modelo, isso aqui é junto com a Samsung, que está sendo migrado agora para o celular. Estou ansioso para ver os resultados. E aí ele faz um modelo federado, não vou discutir detalhes aqui, né, mas federado, aí a gente precisou fazer umas técnicas mais avançadas, porque era meio desafiador, né, usando meta-learning e tal, personalização. Mas isso é uma das coisas. E uma coisa que eu acho muito legal, aí não tem nada a ver com indústria, é o seguinte. As redes neurais, em geral, elas são assim, tá? Então, isso aqui é um modelo de classificação. Você tem um gato, você passa por um classificador, né? E ele diz que é um gato. O problema da rede neural é você estimar os pesos dessas arestas aqui. Esses são os parâmetros a serem estimados. Tem outros problemas também, né? Tem os hiperparâmetros, que não vêm dos dados, a escolha deles. Aí, mas é um outro problema. O problema de treinamento em si é estimar essas arestas, o peso da aresta. E é uma estimativa pontual. Você diz assim, o peso é 5,32, sei lá. Pontual, você tem um ponto lá, você estima um número só. Isso não diz nada com relação a, por exemplo, a variabilidade, que é uma das coisas, intervalo de confiança, que a gente estuda estatística, você não consegue gerar quando você treina uma rede desse jeito, tá? Simplesmente a rede ela é super confiante, ela diz assim, você mostra a imagem de um gato, ela diz, é gato. Você mostra a imagem de uma coisa que ela fica na dúvida, ela não fica na dúvida, ela diz, é um gato, é um, não sei o que lá. Ela diz, ela tem um resultado. E é um resultado rígido, ela não diz assim, olha, eu estou achando que é um gato, mas eu não tenho muita certeza. Ela não diz isso, ela diz que é um gato. E existe uma outra coisa, que é isso é uma coisa bem mais recente, que são chama
Bayesian Neural Networks. São as redes neurais bayesianas. Que em vez de você estimar pontual, né, os pontos, você estima a distribuição de probabilidade daquele peso. Olha só, que coisa mais rica. Mas é mais caro para treinar, tá? Mas você estima mais coisa, tá? Hoje em dia Meta tem 350 mil novas GPUs, né? Então, ser mais caro não é tão problemático. Então, veja só, com isso você consegue amostrar redes neurais daquele tipo que você treinou. E aí, se todas as amostras de redes neurais, por exemplo, né, isso aqui é um esquema estatístico, lógico que a gente não faz exatamente assim, seria muito naivo. Mas você amostra várias redes neurais e todas dizem que é um panda. Então você tem muita confiança que é um panda, porque você amostrou várias redes neurais e estatisticamente está mais validado que aquilo é um panda. Você tem confiança que é um panda. Se você amostra várias redes neurais daquele tipo que você treinou, e ela não tem certeza, aí você já diz, olha, eu estou achando que é um panda, mas não tenho muita certeza não. E aí você muda completamente o projeto dessas redes neurais, e com isso, o que a gente está fazendo lá no laboratório, né, fazendo modelos desse tipo, que estima incerteza, isso é um projeto, né, da FAPESP, é financiado pela FAPESP, é um projeto bem legal. O que a gente está fazendo aqui é gerando marcadores, métricas, para se defender dos ataques lá do federado. Isso é bem legal. Então, a gente gera métricas que vêm dessas incertezas, da quantificação da incerteza, para se defender dos ataques e tem tido um resultado bem legal. Tá? Então, isso serve para muita coisa, mas o que a gente está usando hoje em dia é para isso. Bom, gente, eu vou terminar. Eu terminei no tempo. Foram muitos slides, eu estava com medo de não dar tempo. Tentei tirar slide, mas slide vira meio que um filho, né? A gente não vai cortar da pele. Esse slide eu vou deixar. Aí vai ficando muito. Tá? Então, assim, é uma área bastante ampla, né? Você tem muitos conhecimentos. Agora, falando um pouco para o aluno de graduação, o que é que eu faço se eu quiser estudar um pouco essa área? Você tem que entender de aprendizado de máquina distribuído, de criptografia, de segurança, de preservação de privacidade. Às vezes você precisa de teoria dos jogos e princípios econômicos, dependendo da área que você vai, para poder gerar estímulos para que uma entidade entre numa federação. Existem, né, teorias e pesquisas nesse sentido, não é o que eu faço, mas existe. Aí tem a parte de Reinforcement Learning, que eu nem falei, que é uma outra linha também de aprendizado federado. Aqui, de novo, o mecanismo de incentivo, a parte legal e tal. É amplo, tá? Para entender de tudo é muito difícil, mas não se preocupem, porque você não começa entendendo de tudo. Você vai, entende uma partezinha, depois você vai entendendo um pouco mais e assim por diante. Mas é uma área bastante ampla, bem interessante, né? Se vocês tiverem interesse, clica no sininho, dá um like, um joinha. Aí tá nosso Instagram, né? Se vocês quiserem, podem seguir lá. A gente vai, inclusive, anunciar vagas para, né, contratação de alunos de graduação ainda hoje. Acho que vai ser, o Fred vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ele já estava preparando esse anúncio aí. Então, se vocês tiverem interesse, tá? Estamos abertos aí para colaborações. Obrigado, gente. Tem muitas. Temos muitas perguntas. Vamos lá. Como aproveitar a computação em Edge quando os hackers têm uma clara preferência por esses dispositivos, sabendo da conexão web deles e serem menos vigiados? Veja, são perguntas difíceis. Os hackers eles têm preferência por muita coisa, né? E a computação em Edge, como ela está lá na borda, em geral, ela é menos protegida, né? Porque ela está lá na borda, o cara, em geral, configura para funcionar e não para ter esses quesitos de segurança e etc. Mas é isso, a gente equipar o modelo cada vez mais com coisas de segurança. A gente está falando não só de computação na borda, tá? Aqui. A gente está falando de computação na borda para uma coisa específica, que é para treinamento desses modelos distribuídos. Então, nesse caso, é a gente equipar o modelo com muita segurança. Criptografia homomórfica, o cara não vai conseguir decriptografar a tempo o dado que está sendo transferido. O modelo tem que se proteger de ataques. Então, isso é uma coisa que está evoluindo na ciência como um todo, né, na literatura. Não tem solução fechada para isso, né, um pacotinho pronto que eu instalo e já está tudo seguro. Mas é a gente colocar cada vez mais camadas de segurança para se proteger, porque eles estão aí sempre.
Como evitar que os modelos de aprendizado federado não modelem minhas expectativas, mas sim os dados reais? As expectativas... Bom, eu vou interpretar essa pergunta como, em vez de expectativa, viés, tá? Pode ser? Eu acho que... Porque, na verdade, você gera dados... Tem sempre essa discussão, né? Os modelos de aprendizado de máquina, isso é geral, não é só para federado. Os modelos de aprendizado de máquina é racista. Tem cunho racista. O modelo de aprendizado de máquina é sexista. Tá, os modelos não são. Os dados são. Quem produziu os dados? Agora, o que a gente deve fazer, na minha opinião, tá? É colocar proteções dos modelos, para eles tentarem não trazer esses vieses que tem nos dados, tá? Existem vários estudos para isso, tá? De como tirar viés em base de dados para poder você treinar esses modelos, etc. Tem um monte de estudo, não sou especialista nisso, não conheço todos os detalhes, mas tudo isso está no grande guarda-chuva de IA responsável. Tem gente trabalhando exatamente com essa questão, tá? Eu conheço pouquíssimos modelos assim. Tem uma aplicação de PCA para fazer isso, para você... PCA é uma técnica bem comum, muito antiga, tá? de estatística, mas existe uma aplicação de PCA para você tirar viés de base de dados, mas existem muitas outras coisas também que já foram feitas. Tá? Existem algoritmos para evitar que uma imagem seja usada em modelos deepfake? Isso é uma forma de evitar vazamento de dados em aprendizado federado? Essas deepfakes estão ficando cada vez mais, assim, extremamente difíceis de serem detectadas, né? Eu sei que existe também linha de pesquisa, não é bem o problema de aprendizado federado, isso é um problema muito mais geral também de machine learning, de IA responsável. Existem várias pesquisas para detectar, por exemplo, se uma imagem foi gerada artificialmente, se um texto foi escrito por um desses chat GPTs da vida e etc., mas a coisa tem se tornado cada vez mais difícil, porque eles aprendem de imagens reais e reproduzem coisas que têm características muito próximas do real. Então, esse é um desafio aí também exatamente daquele jeito que eu tinha colocado, né? Isso não é para desanimar, pelo contrário, isso aí gera oportunidades de pesquisa interessante e tem muita gente trabalhando. Mas isso é um problema muito mais de IA responsável do que especificamente de aprendizado federado, tá? Está em todos os modelos de IA. FL pode ser usada em redes sociais para fazer as recomendações apenas no front-end do dispositivo, sem ter que coletar e enviar dados ao back-end da empresa? O grande problema das redes sociais é que a premissa dela é que você vai montar o dado lá. Né? Então, para que vai servir o Instagram se você não coloca as fotos lá? Para que vai servir o Facebook se você não faz as suas postagens lá? Para que vai servir o Twitter se você não coloca publicamente as suas opiniões lá? Então, assim, redes sociais não foram feitas para preservar a privacidade. Esse é um problema maior. Eu não consigo ver eu tenho o meu Instagram aqui, mas todas as fotos que eu coloco no meu Instagram, só eu vejo. E eu não preciso mandar, então, para a nuvem. Aí você tem um álbum de fotos no seu celular, você não tem um Instagram. Né? Então, a premissa de redes sociais não combina muito com preservação de privacidade. Tem alguma probabilidade métrica ou estatística para a chance de um modelo de IA sofrer um ataque? E um ataque à privacidade do usuário? Não é bem assim, tá? Mas o que a gente faz, por exemplo, colocando quantificação de incerteza, é definir métricas de quando vem dados ou vem gradientes, né, de um determinado cliente, a gente desconfie com uma alta probabilidade de que aquilo ali é um ataque. E o que a gente faz? A gente não usa aquele dado na hora de fazer. Como isso é feito com muita gente mandando... não usa aquele dado, não usa os parâmetros daquele modelo. Não é dado que está vindo. Então, como tem muita gente mandando isso, né, colaborando com a construção desse modelo, evitar um ou outro usuário que está querendo burlar a coisa não afeta a qualidade do modelo substancialmente. Então, a gente simplesmente filtra esses dados, porque a gente consegue mensurar que aquele dado não faz parte, não é um dado legítimo. Tá? Mas é por aí, a ideia é essa mesmo. A próxima é boa, hein? Nessa parte de Uncertainty Quantification, ao invés de usar uma rede Bayesiana, não era melhor usar um modelo de lógica fuzzy para fazer estimações dos parâmetros?
Veja, aquela história de redes bayesianas, redes neurais bayesianas, é uma abordagem. Eu coloquei uma abordagem. Existem várias outras abordagens de medir incerteza e você ter, né, mais informação sobre aquele processo todo, tá? Eu não conheço o trabalho que usa a lógica fuzzy para isso, mas eu acho que é uma boa oportunidade. Eu não tenho tanta experiência com lógica fuzzy, mas eu acho que pode sim ser feito. É uma boa oportunidade, tá? Mas eu não conheço nenhum trabalho que faz nessa linha. Os trabalhos que eu conheço vêm de outras coisas, inferência variacional, redes bayesianas, né? Redes neurais bayesianas e outros métodos, mas não esse. É isso. Acabou as perguntas. Agradecer mais uma vez com a salva de palmas, professor. Obrigado, gente.